Existe uma armadilha silenciosa no caminho espiritual que quase ninguém percebe. A ideia de que você precisa buscar algo para se tornar inteiro. A Bíblia já alertava. O reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós. Mas o ego não aceita isso. Ele prefere procurar, correr, acumular verdades, consumir conteúdos, porque buscar dá a sensação de controle. A neurociência mostra que a mente em busca constante ativa o mesmo circuito da ansiedade. É movimento sem presença. Jesus nunca ensinou pressa. Ele ensinava permanência. Ele sentava, observava, escutava. O silêncio sempre vinha antes da palavra. A busca excessiva nasce da crença de que falta algo. Quando você acredita que falta, cria separação. E separação é a raiz do sofrimento espiritual. O caminho real não é subir, é aquietar. Por isso a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se isso está fazendo sentido, se inscreve no canal, porque aqui não alimentamos a busca infinita, ensinamos o retorno ao centro. Carl Jung ensinava que a persona é a máscara social que você aprende a usar para ser aceito. O problema começa quando você acredita que essa máscara é você. A Bíblia chama isso de velho homem. Jesus dizia que era necessário nascer de novo, não fisicamente, mas internamente. A neurociência confirma que o cérebro cria identidades automáticas para evitar dor, rejeição e medo. E essas identidades operam no piloto automático. A sombra surge quando você reprime o que sente, mas continua reagindo. Quando você deseja demais reconhecimento, dinheiro ou controle, não é ambição, é compensação. Jesus não combatia o ego, ele o expunha. Quando perguntava: quem dizeis que eu sou? Ele não buscava elogio, ele confrontava a projeção. A sombra perde força quando é vista. Se você observa sem julgar, ela se integra. Se isso está tocando algo em você, se inscreve no canal, porque consciência não é parecer bom, é ser inteiro. A fé que Jesus ensinava não era acreditar em algo distante, era confiar no agora. A Bíblia diz que Deus é o eu sou, não o eu serei. Fé não é pensamento positivo, é alinhamento interior. A física quântica mostra que o campo responde ao observador, mas não ao observador ansioso. Onde existe tensão, o campo não flui. A neurociência mostra que quando o corpo entra em presença, o sistema nervoso sai do modo defesa e entra em coerência. Jesus se retirava para orar, não para pedir, mas para alinhar. Por isso ele dizia que o Pai já sabe do que você precisa antes mesmo de pedir. O silêncio não é vazio, é inteligência em repouso. Se você vive projetado no futuro, você não percebe o que já está disponível agora. Se inscreve no canal e permanece comigo, porque no próximo passo, você não vai apenas entender, mas experimentar isso. Existe uma confusão profunda que afastou muitas pessoas da verdadeira espiritualidade. Acreditar que evoluir espiritualmente é se tornar especial, iluminado, melhor do que os outros. O ego adora a espiritualidade porque ela pode virar identidade. A Bíblia já alertava sobre isso quando Jesus dizia que muitos falariam em seu nome, mas poucos viveriam seus ensinamentos. O ego quer ser visto. A consciência quer desaparecer. A neurociência mostra que o cérebro cria narrativas para sustentar uma imagem de valor. E quando essa imagem é ameaçada, surge ansiedade, raiva ou comparação. Jesus nunca se apresentou como superior. Ele se misturava, servia, lavava os pés. Por isso ele dizia que quem quisesse ser o maior, que fosse o menor. Espiritualidade não é subir, é descer ao real. Quando você tenta parecer espiritual, você se afasta da verdade. A verdade é simples, silenciosa e humilde. Quem está presente não precisa provar nada. Se isso faz sentido, se inscreve no canal. Porque aqui a espiritualidade não alimenta o ego, ela o dissolve. Grande parte do sofrimento humano nasce da relação distorcida com o tempo. A mente vive presa entre passado e futuro. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Mas o ego insiste em carregar todos os dias ao mesmo tempo. A neurociência mostra que a ansiedade surge quando o cérebro projeta cenários futuros sem ancoragem no corpo. Jesus ensinava o agora sem usar essa palavra. Ele dizia: não andeis ansiosos, prometendo que o Pai já conhece suas necessidades. A ansiedade não é falta de fé, é excesso de imaginação desconectada da presença. Quando você retorna ao corpo, o sistema nervoso desacelera. Quando o corpo desacelera, a mente perde força. E quando a mente perde força, o silêncio aparece. É no silêncio que Deus é percebido, não como voz externa, mas como clareza interna. Se isso está tocando algo em você, se inscreve no canal, porque esse retorno ao agora é um treino, e não um conceito. O ego acredita que controlar é sobreviver. Quanto mais inseguro, mais ele tenta prever,
planejar e garantir. A Bíblia mostra isso quando Jesus fala sobre os lírios do campo. Eles não trabalham, não acumulam, e ainda assim são sustentados. Isso não é incentivo à irresponsabilidade. É um convite à confiança. A neurociência confirma que o excesso de controle mantém o cérebro em estado de alerta constante. Desejar demais dinheiro, status ou reconhecimento é sintoma de medo, não de poder. Carl Jung dizia que aquilo que você não integra, você persegue. O desejo exagerado revela onde você não confia. A consciência não deseja, ela permite. Quando você faz o que precisa ser feito e solta, o corpo entra em coerência e o resultado vem. É nesse estado que decisões acertadas surgem naturalmente. No próximo passo, você não vai ouvir mais ideias, você vai vivenciar isso na prática. Existe um ponto no caminho espiritual em que buscar mais conhecimento deixa de ajudar e começa a atrapalhar. A Bíblia fala sobre isso quando diz que o muito saber enfada a carne. O ego adora acumular verdades porque isso dá a sensação de controle. Mas consciência não é acumular, é soltar. Jesus não formou seguidores intelectuais, formou pessoas dispostas a confiar. Quando ele dizia, segue-me, ele não entregava um plano, entregava um convite ao agora. A neurociência mostra que o cérebro só entra em estados profundos de clareza quando sai da tentativa constante de prever o futuro. O excesso de planejamento ativa o medo disfarçado de prudência, mas confiança não é descuido. É alinhamento. A fé verdadeira não vive de garantias. A Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Isso não é imprudência. É coerência interior. Quando você age alinhado, mesmo sem controle, totalmente presente, o corpo responde com calma, o sistema nervoso desacelera e a mente deixa de sabotar. O campo se reorganiza porque não há resistência. O desejo excessivo nasce da tentativa de preencher um vazio que só a presença ocupa. Quando você percebe isso, o impulso de provar algo diminui. Você não precisa ser visto, não precisa chegar, não precisa conquistar para ser inteiro. Jesus ensinava que quem perde a vida encontra. A perda aqui não é material, é psicológica, é a queda da identidade artificial. Quando essa identidade relaxa, algo maior assume. Não como voz externa, mas como direção silenciosa. É nesse ponto que decisões ficam simples, ações ficam leves e o medo perde espaço. Se isso está ressoando, estamos construindo um caminho que não alimenta personagens, mas desperta consciência. No próximo passo, você não vai ouvir mais palavras, você vai experimentar diretamente o estado onde tudo isso se integra. Agora vamos sair do conceito e entrar na vivência. Sente-se confortável, feche levemente os olhos, leve sua atenção para a respiração, sem controlar. Sinta o ar tocando o corpo. A mente vai puxar pensamentos. Observe e volte. Isso é vigiar. Jesus ensinava isso quando dizia estar atento. A Bíblia diz que o Espírito sopra onde quer, mas só percebe quem está presente. A cada inspiração, relaxe o corpo. A cada inspiração, apenas sinta. Não peça, não deseje, não mentalize. Quando você não quer nada, você está inteiro. E a inteireza gera coerência. É nesse estado que o ego silencia, a ansiedade diminui e as decisões se tornam claras. Fique alguns instantes apenas existindo. Se você praticar isso diariamente, mesmo por poucos minutos, seu estado muda. E quando o estado muda, a realidade responde. Se essa prática fez sentido, se inscreve no canal, porque esse caminho é contínuo. E lembre-se, consciência ativa. Quando você volta ao agora, tudo se reorganiza.